você de mais idade, ou de você que tem menos idade, independente da sua idade, eu sempre venho falando isso, né? Então, hoje, o nosso sermão de hoje será algo muito interessante e que é algo profético também, sim, se você crer, né? Como a Bíblia diz, né? Crer somente. Então, sempre o meu último sermão falei, você acredita em que quiser, mas quando você acredita, aonde vai te levar? Você vai levar a um futuro melhor ou um futuro desastroso? Pode até dar um futuro melhor superficialmente, mas ao longo dos anos ou eternamente pode te levar a um caminho que você não pode se agradar. Então, o que me inspirou realmente a Deus, eu estava sentado lá no sofá, lá da minha casa, claro, e quando eu estava sentado no sofá, eu olhei para essa chave. Nós tivemos lá na nossa igreja, lá no Ministério da Fé, tivemos uma série de mensagens chamado Chaves Espirituais. E, claro, essa série de mensagens foi muito extraordinária, realmente. E um detalhe muito importante, quando eu estava olhando para essa chave, ela não tem segredo. E tem um número 605. Claro, é a quadra onde que eu moro, 605. E detalhe que realmente, quando veio essa revelação de fazer esse sermão para vocês, não só para vocês, mas para mim, claro que primeiro vem para mim e depois passa para vocês. Agora, se vocês quiserem ou não, aí é contra vocês. Aí é problema de vocês. Então, continuando, eu olhando para a chave, Deus me falou o seguinte coisa, claro, diz, olha, o seguinte, dessa forma, que realmente ninguém sabe como trabalha os milagres, mas eles têm direção certa. Então, inspirado, olhando para essa chave aqui, me trouxe um sermão para falar para vocês. Ninguém sabe como os milagres trabalham, mas eles têm direção certa. Entenderam? Porque aqui é uma chave sem segredo. Não tem nenhuma codificação. E aqui tem a quadra onde que eu moro. Então, o segredo e a quadra, entendeu? Não sei se vocês estão entendendo. Então, no meu coração, Deus colocou isso, de fazer esse sermão aqui para vocês. E não sei se vocês estão compreendendo. O segredo, entendeu? E como se chama? O número que está aqui. Aí me veio esse sermão. Então vamos voltar para o nosso sermão aqui. Então, o nosso sermão de hoje vai se encontrar em Lucas capítulo 16 e o verso número do 19 ao 22. Lucas do capítulo 16, do 19 ao 22, e Josué capítulo 6 ao verso 25, que diz, vamos lá ler em Lucas capítulo 16 e o verso número 19, que diz assim: havia um certo homem rico que se vestia de púrpura, realmente, que vestia de púrpura e de linho fino, que despedia todos os dias da sua vida de forma regalada. Ele era um homem rico que realmente se vestia de todas as roupas bonitas, roupas chiques, roupas realmente que outras pessoas desejariam ter essas roupas. E com esse homem rico, nesse versículo 19, a palavra diz que ele gastava toda a sua fortuna com coisas sem nenhum freio, sem nenhum controle.
Então o verso 28 diz dessa forma: E havia também um outro homem chamado Lázaro, que coberto de chagas vivia esmola, e fora abandonado no portão do homem rico. Esse homem aqui tinha um homem rico e um homem que realmente ele estava necessitado. E esse homem necessitado, ele estava com a enfermidade em si, e a porta da casa do homem rico, ele pedia esmola, pedia ajuda para alguém ajudar ele. E não tinha ninguém. E o homem rico, quando passava, nem ligava para ele, não roubava ele. E isso acontece muitas vezes com nossas vidas. Vamos para o nosso verso 21. O verso 21 diz dessa forma: Lázaro ansiava por alimentar-se, ao menos das migalhas que porventura viesse a cair da mesa do rico. Até os cães vinham lamber as suas feridas. É isso que muitas vezes que acontece, né? Muitas vezes os mais miseráveis não são os que têm menos condição, são aquelas pessoas ricas, porque elas têm certas coisas dizendo: ah, mas eu batalhei tanto para conquistar isso, aquilo, e agora realmente o mundo que nós vivemos, sabe, não é tão confiável. Realmente o mundo não é tão confiável, mas não, você não pode julgar um para os outros, porque todos vão pagar. Então, o homem rico passava na frente de Lázaro, e Lázaro ficava lá, e cheio das suas feridas, cheio de toda a enfermidade, sabe, como mendigo, os seus mendigos nas ruas, na cidade, em Brasília, em qualquer lugar, tem seus mendigos aí necessitados. Então, o capítulo de 21 está falando isso. Agora o versículo 22, que é o último, e assim chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. Entretanto, o homem rico também morreu e foi sepultado. Aí você pergunta: olha, aonde está o milagre aqui? Que o milagre tem direção certa e isso, mas o cara morreu, tal, isso, aquilo. Vamos chegar lá. Em Josué capítulo 6, o verso 25, que diz assim, dessa forma: Assim deu Josué vida à prostituta Raabe e à família de seu pai, e a tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel, até ao dia de hoje, porquanto escolherá os mensageiros que Josué tinha enviado a espiar ao Jericó. Aqui é uma mulher que construiu um caminho para o seu milagre, para que o milagre chegasse na vida dela. Era uma prostituta que ninguém dava valor, sabe que hoje as prostitutas, as pessoas hoje realmente as pessoas usam os seus corpos para vender. Uns faz isso por livre espontânea vontade, porque é um ganho muito alto hoje na prostituição, sabe? E outros mesmo são escravizados porque são enganados. Então, vamos para o nosso sermão. O nosso sermão de hoje, como eu disse, se você prestar atenção, claro, se não querendo forçar você a nada, mas assim, se você querer, porque não sou eu que vou te convencer, mas sim o Espírito Santo. E se nem o Espírito Santo não te convencer, não é eu que vou te convencer, mas se você quiser seguir, segue-me. Então, vamos para o nosso sermão, que diz: saber, ninguém sabe como trabalham os milagres, mas eles têm direção certas. Por que eu digo isso? Porque realmente ninguém sabe realmente de fato. Muitas pessoas alcançou uma graça, mas muitas pessoas tentam querer explicar milagres, como é que eles chegaram, como é que uma pessoa conseguiu atingir um patamar maior na sua vida. Realmente vamos falar sobre isso. Então, existem 5 coisas que eu sempre venho falando para vocês. Então, primeiro você
pode até não saber como trabalham os milagres. Porém, entretanto, você pode dar voz de comando para eles que o caminho certo é na sua direção. Entenderam? Você realmente, eu, Raimundo, posso não saber como eles trabalham, mas eu, Raimundo, como eu aprendi nessa palavra, que é a minha ferramenta, sempre venho falando para vocês, nessa palavra, que realmente eu posso dar voz de comando para eles virem à minha direção. Mas, entretanto, só dar voz de comando realmente não vai fazer ele chegar a mim, porque muitas vezes você pode declarar, mas entretanto as coisas, sabe, na sua vida pode atrapalhar você. Por que eu digo isso? Porque quando você declarou, aí passa outro dia, aí você já não declara mais o que vai acontecer, os desânimos, digamos, a falta de esperança que vai acontecer. Você fala, eu declaro, Raimundo, que declarar não basta só você saber que vai acontecer, não basta realmente dizer, porque uma hora ou outra vai te desanimar. Então, o que você precisa saber? Realmente, não, você precisa ter um relacionamento com Deus. Não, músicas são ótimas, inspirações, palavras são ótimas, mas palavras sozinhas não adiantam. Porque uma palavra é forte, mas com um relacionamento é muito melhor. Porque muitas vezes nós recebemos muitas palavras e temos total confiança, falo por experiências próprias, temos total confiança que vai acontecer. Mas se a outra hora não acontecer, porque hoje nós somos uma geração fast food, claro. E se você não estiver preparado, o que vai acontecer? Porque muitos acontece hoje, é assim, se não aconteceu na minha vida, eu não vou mais servir a Deus, não aconteceu mais na minha vida, e o erro de muitas pessoas acontece isso, porque elas só tinham uma palavra, só tinha palavra, mas não tinha um relacionamento com Deus. E nela a frustração, o desânimo e todas as coisas que impediram ela de ter mais um relacionamento com Deus. E quem se aproveita disso é o nosso próprio adversário, Satanás. Uma coisa que é bem interessante que você tem que saber é que existe a escola de Satanás e existe a escola de Deus. E a escola de Deus está aqui na palavra de Deus. A escola do mundo é aquelas que nos deixa preso, frustração, desânimo, diz que não vai acontecer, mais uma vez você vai tentar, não vai dar certo mais isso não. Essa é a escola de Satanás. Se eu fosse você, não tentava mais uma vez não. Não vai dar certo não. E muitos, realmente, na caminhada, muitos se frustram. Imagine se qualquer homem da Bíblia, realmente, Abraão, Isaac, Deus, eles se frustrassem na caminhada. Claro, eles tiveram os seus... Não foram tão perfeitos, mas tiveram. Mas o que eu sempre venho dizendo no meu sermão, o que vai determinar é se a persistência vai resistir ou a desistência. Entendeu? Então, é isso que tem que focar primeiro. Palavras é ótima, palavras que são lançadas aqui no altar de Deus, dos profetas, que realmente a palavra diz, creia nos seus profetas e prosperará, realmente é verdade. Mas sem só a palavra não vai adiantar. Você tem que estar firmado em Deus. Independente da circunstância que acontecer na sua vida. Se ele fez ou não. É isso. Mas muitos, o que seguia Jesus era multidões.
só queria sinais, e muitos se frustravam na caminhada, muitos saíram da igreja, muitos se desviavam de Deus, porque, Deus não fez na minha vida. Que é isso? Só cortando só um pouco aqui, pessoal. Se aparecer algumas músicas aí, lembre-se, eu estou em casa aqui, aí estou frente de casa aqui e aparece qualquer música. Então, voltando aqui ao assunto, realmente, então lembre disso, que realmente você precisa ter esse relacionamento com Deus, chamar, porque vai te frustrar, eu vou ter que te falar isso, vai te frustrar, vai te desanimar, mas, como a palavra diz, seja forte e corajoso, não anula tudo e prossiga em frente. E como você prossegue em frente? Tendo um relacionamento com Deus. É isso. Então, como eu disse, você pode dar a voz de comando. Você deu a voz de comando, eu estou aqui, agora sim. Agora você precisa caminhar, independente das circunstâncias. Sempre venho falando isso, não é independente da circunstância. Você tem que caminhar e prosseguir. Então, sabe disso. Então vamos passar para o nosso segundo. O nosso segundo é o seguinte: para que os milagres cheguem em você, com certeza você tem que preparar o caminho. Porque não adianta você só indicar o caminho, pois eles podem se perder em meio ao caminho. Como eu estava dizendo para vocês, não adianta só você indicar o caminho. Aqui a minha casa. Mas em meio ao caminho, ele pode realmente se desviar do caminho. Porque realmente você não preparou o caminho. Você não preparou o caminho. E a palavra diz isso. Você tem que preparar o caminho para você se encontrar com ele. Imagina se você não prepara. Ele vai ir para outro caminho. E realmente não vai te encontrar. Mas fala, mano, mas essa estrada de milagre é doido demais. Mas milagres pode ser... É inexplicável, realmente. Quando você quer lutar por uma carreira profissional, não surge do nada, realmente. Você tem que batalhar. Um juiz tem que batalhar realmente para chegar a um patamar maior. Se ele desistir, claro, tudo vai para água abaixo. Por mais que faltava um milésimo, vai tudo para água. Aprenda 3 coisas que eu vou passar para vocês aqui. Lembre-se dessas 3 coisas. Muitas pessoas aqui, realmente, no mundo inteiro, nós como seres humanos, nós olhamos para 2 coisas. Primeiro, o começo e o fim. E esquecemos do meio, que é o mais essencial. Entendeu? É o mais essencial. Por que eu falo que o meio é o mais essencial? Porque enquanto você não terminar um projeto, sempre estará no meio. Nunca estará nem no começo e nem no fim. Estará sempre no meio. Porque uma obra só termina quando você chega ao final. Então, entenda bem. Porque muitas pessoas desistem. Estou falando para minha pessoa, claro, realmente. E passando para vocês, se vocês quiserem, independente se vocês não quiserem. Então, por que muitas pessoas desistem realmente? É porque elas só... Não, todo mundo sabe querer conversar, digamos, pode começar qualquer coisa. Mas terminar, é aí que é difícil. Porque realmente as pessoas não conseguem terminar. Porque nós só temos os olhos lá no fim. Não estou dizendo que realmente você não tem que ter os olhos lá no alvo, lá no final. Não, mas esse não é o ponto. Esse não é o ponto crucial. O fim não é. Mas é o meio que fará a total diferença se você vai ter o gostinho só de começar, ou o gostinho da desistência, ou o gosto
do final, do término, do agradável, daquela satisfação realmente que conseguiu. Então, lembre dessas três coisas que eu falei para vocês. Em qualquer área da sua vida, seja emocional, seja espiritual, realmente com Deus, no relacionamento com Deus, que muitas vezes um novo convertido conversa todo cheio de coisas, e depois, eu já consegui o batismo com o Espírito Santo, já consigo falar em língua, depois relaxa, entendeu? Então, seja em qualquer área da sua vida, independente, entendeu? Essas três coisas serão fundamentais na sua vida, seja em qualquer área da sua vida, relacionamento, qualquer área, entendeu? Então, preste atenção nisso. Não é nem o começo e nem um fim que determina se você vai terminar, mas sim o meio. Então, prepare o caminho. Prepare o caminho, mesmo que seja doído, rasgando o coração. Entendeu? Porque assim você pode, ele pode te encontrar a carreira, a sua carreira profissional, ou qualquer área, a trajetória preparada será muito mais agradável que aquela que não ser preparada. Então, essa mulher Raabe, ou então Lázaro, realmente, eles, muitas vezes você pode pensar, mas eles não prepararam, claro. O milagre, realmente, eles têm direção certa, e eles sabem aonde que vai. E Raabe preparou o caminho. Ele, como diz aqui, ela sabia só de outros deuses que eram de barro, um Deus que visível, que podia tocar, ela só acreditava. Mas em um certo momento, que ela viu que um Deus invisível podia fazer muita coisa para ela, tirar da situação que ela estava, porque a situação de prostituta que ela estava não era tão boa, misturar com muitos homens que se vendiam o seu próprio corpo. Então, Raabe preparou o caminho. Então, assim como você e eu temos que preparar o caminho, mesmo que seja doído, entendeu? Raimundo, não é fácil. Não é fácil mesmo, não. Então, lembre disso. Só palavra não vai adiantar você. Não vai adiantar. Mantenha um relacionamento com Deus, com a Trindade. Os três, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Claro, porque muitas vezes nós só lembramos, Raimundo, o Santo Pedro. Mas, e por isso que muitos saem da igreja, por isso que muitos saem frustrados da igreja. E vamos passar para o nosso terceiro. Nosso terceiro é dessa forma. É que por mais que os milagres tenham direção certa, se você não estiver na direção certa, os milagres vai passar por você e não vai te reconhecer. Entenderam? Por mais que os milagres, entenda bem isso, por mais que ele tenha uma direção certa, eu vou na casa de fulano X, mas se, entenda bem isso, se você não estiver na direção certa, sabe, ele pode passar diante de você, aqui e não te ver. Você é um exemplo básico. Todo mundo já, acho que não sei se todo mundo, mas quase todo mundo já teve essa experiência, né? De passar por alguém e realmente não ser reconhecido. Aí falando, ô fulano de tal, tá lembrado de mim? Aí você, opa, não. Uma coisa que acontece muito nas igrejas, claro. O pastor passou na minha frente e não pegou na minha mão. Eu passei. Eu passei. Aí, sabe o que isso que gera?
Isso é outro sermão, mas sabe o que isso que gera? Gera cristãos, pessoas muito dodói. Ah, opa, não pegou na minha mão. Ele não me viu não, foi? Ele não me viu não? Claro, sabe? É isso. É esse exemplo que posso te dar. Se você não estiver na direção certa, entenda bem. Se você não estiver na direção certa, ele vai passar. Depois que você não... Se você não preparou o lugar, se você não deu forte comando, não teve um relacionamento, ele vai passar por você e não vai te reconhecer. Como é que você vai te reconhecer se você não deu a voz de comando, não teve relacionamento com Deus, não teve uma preparação? Ele vai passar por você e não vai te reconhecer. E por muito que por muitos que as pessoas falam, eu não aguento essa provação, eu não aguento esse vale. São muito, realmente, o que eu acho, as pessoas são muito fracas demais, sabe? É uma geração muito fraca. Qualquer coisinha tá pedindo arrego. Para com isso. Ai, tá doendo. Para com isso. Qualquer coisinha. Eu terminei um namoro. Meu mundo acabou. O pastor fez isso comigo. Sou uma geração muito fraca demais. Qualquer coisinha tá pedindo dodói. Por isso que são hoje as gerações que elas se desviam tão fácil. Por quê? Por que elas se desviam tão fácil do relacionamento? Não, mas muitos falam, não, mas eu saí da igreja, mas Deus está no meu coração, Raimundo. Para com isso, para de hipocrisia. Para com isso, hipocrisia. Pode ser até superficial. Superficial. Eu não aguento esse tipo de coisa. É duas coisas que eu não aguento ouvir, sabe? Deus está no meu coração. E Deus quem sabe se eu vou pro céu ou pro inferno. Duas coisas que eu fico indignado, sabe? Deus quem sabe. Claro, Deus... Tu está lendo a mente de Deus? Deus sabe de todas as coisas. Mas por que... Eu fico imaginando. Por que Deus deu essa tal de liberdade, esse livre-arbítrio para esse ser humano? Se ele sempre fala, não, se Deus está... É Deus. É Deus. Claro, Deus é Deus, claro. Meu filho, é Deus, realmente. É Deus. Mas não tira a sua responsabilidade. Não tira as suas ações. Entendeu? Então, essas coisas que me indignam, entendeu? Mas, claro, né? Eu não posso abrir a sua cabeça assim e colocar. Entendeu? Eu não posso. Tem que ser de livre, espontânea vontade. Você tem que conhecer e se abrir, como em João 8:32. Conhecereis a verdadeira verdade, e ela abrirá os vossos entendimentos. Entendeu? Não é por força nem por violência, mas sabe que cada ação que você faz será colhida. Então vamos para o nosso quarto. O nosso quarto muitas das informações erradas para o seu milagre não chegar em você. Muitas pessoas ou circunstâncias vão impedir de o milagre chegar em você. A própria Bíblia diz isso, que a sua bênção muitas vezes fica impedida das regiões celestes, lutando para que ela não chegue em você. E por quê? Se você não tiver uma direção certa, se você não estiver na direção certa, se você não dá voz de comando, se as coisas que eu estou falando para vocês, vai ficar muito difícil de ela chegar até você. Entendeu? Então, muitas informações vão chegar a você. Se você quer se informar
em professor, porque hoje realmente não é muito desvalorizado, e muitos pensam, vou me formar em professor porque é mais barato, e eu posso fazer um concurso, isso, aquilo. Ou então se você quer se formar em advogado, ou qualquer... Isso, muitas informações vão tirar. Não, se eu fosse você, eu não fazia esse... Eu não fazia. As pessoas sempre tomam o seu lugar. E você, se você... realmente não vou fazer isso não, que já é muito concorrido, tem muita gente. Mas você, detalhe, você não precisa de uma vaga, mas você cai nesse tipo de informações erradas. E aí o milagre não chega em você, entendeu? Porque você não está preparado. Se deixou levar pelas influências de um rostinho bonito, sabe? Que falava tão bonito, articulava bem, sabe? Então, lembre disso. Se as coisas não derem certo na sua vida, não é porque é culpa do mundo, mas é sua. Entendeu? Então, sabe, vamos passar para o nosso quinto e último. Parece que o tempo não acabou. Os milagres não têm condição social. Porém, entretanto, se você não estiver em casa, não adianta chorar pelo leite derramado, pois ele vai passar e já era. Entenderam? Se você não estiver na sua casa, entendeu? Sua casa, eu não estou te dizendo a casa física, mas estou falando do realmente é quando você preparou o caminho, você deu a voz de comando, isso já está se preparando. A sua casa é você. Se você está preparado, a casa é você. Eu estou preparado para receber. Então, eu estou, qualquer momento, independente da circunstância, eu estou lá. Estou preparado. A casa não é uma casa física, mas a casa é você. Não sei se você está entendendo. E o milagre está chegando. Você está chegando numa carreira de juiz. Só falta só um milésimzinho. E ele está chegando. E se qualquer vacilinhozinho, se você não estiver, ele vai passar e vai para outra direção. E não adianta chorar pelo leite derramado. É o que muitas vezes acontece isso. E nos relacionamentos, seja casuais, porque muitas vezes, digamos, acontece vários... um exemplo básico aqui posso deixar para vocês. Circunstâncias na vida de um casal. E o casal... um deles fala, mas isso vai passar, isso foi coisa de momento, sabe? Isso é coisa de momento. Aí vai empurrando com a barriga. Vai empurrando com a barriga e torna novamente. Vou dar mais uma 189 chances pra ele. Ou 300 chances pra... Nem sei se tem... Desculpa ele. Vou dar 300 chances pra ele lá. E isso vai empurrando com a barriga. E o que acontece? Gera consequência. Porque você não percebeu. E ele, de vez de você perceber que a consequência estava vindo sobre a sua vida no momento certo, não. Você não. Isso é coisa de momento. Não. Isso acontece realmente, Raimundo. Então, preste atenção nessas 5 pilares que eu falei para vocês. Então, como eu sempre digo, Filipenses capítulo 3, verso 1. Haja o que houver, seja em qualquer circunstância da vida de vocês, se alegre no Senhor. Então, o nosso sermão de hoje é Lucas capítulo 16, o verso número do 19 ao 22 e Josué capítulo 6 e o verso 25. Lembre-se que o milagre, ele pode até não ter, digamos, o milagre ele pode, o milagre ele tem direção certa, mas você não sabe como ele trabalha. Eu podia dar vários
exemplo, poder falar muito mais sobre isso, sobre a vida de outro Lázaro que aconteceu, que ele morreu e a irmã dele, as irmãs ficaram chorando e Jesus, de vez de ir logo lá, e Jesus não, esperou 4 dias para ressuscitar Lázaro. Esse outro é outro Lázaro, não é o Lázaro mendigo que foi para o seio de Abraão, não, porque esse encontrou também, o milagre chegou nele, é o que realmente Jesus poderia, não, Lázaro já está morto 2 dias, e Jesus, para que Jesus esperou 4 dias? Por que Jesus esperou? Eu já dei esse sermão. Por que Jesus já esperou? É claro, para realmente testar, muitas vezes, a aprovação nas pessoas, para ensinar realmente. E esses 4 dias, se eu não me engano, é preocupação, desespero, confiança. E o último realmente as que eu não me lembro. Eu lembro que é preocupação, desespero, confiança e entrega-se. Então, Deus abençoe a cada um de vocês. Então,